Juízes capítulo 14, ouça com atenção, com reverência, mas acima de tudo, meus irmãos, com fé. Este texto nada mais é do que a voz do Senhor a falar conosco. Diz assim a palavra de Deus, Juízes 14. Desceu Sansão a Tina, vendo em Tina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tina, das mulheres dos filisteus. Tomai-ma, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrada. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava a ocasião contra os filisteus, porquanto, naquele tempo, os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe, deu a saber o que fizeram. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Sucedeu que, como se o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: Dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas mo declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Se mo não puderdes declarar, vós me darei a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. E eles lhe disseram: Dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então lhes disse: Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: Persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso, não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão somente me aborreces e não me amas, pois destes aos meus patrícios um enigma a decifrar, e ainda não mo declarastes a mim. E ele lhe disse: Nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? Ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: Que coisa há mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E ele lhe citou o provérbio: Se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os, e as suas vestes festivais deu aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa de seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Feche seus olhos. Pediremos ao Senhor que fale conosco nesta noite, por meio desse texto. Santo Deus, eterno Pai, nós te rogamos, te pedimos, que o Senhor seja conosco mais uma vez. Que o Senhor possa, ó Pai, falar ao nosso coração e nos mostrar
as vezes em que nós estamos sendo indiferentes aos teus mandamentos, às tuas ordens. Às vezes, ó Deus, e as maneiras que o nosso comportamento é um comportamento leviano com relação àquilo que o Senhor quer para o teu povo. Que o Senhor nessa noite possa nos confrontar, possa nos mostrar de forma muito clara os nossos pecados à luz do teu Evangelho. E que, acima de tudo, o Senhor nos conduza aos pés do nosso Redentor, do Senhor Jesus Cristo. E é em nome dele, do nosso Senhor Jesus, que nós oramos, hoje, para todos sempre. Amém. Meus irmãos, esses dias, assistindo a um programa jornalístico, constantemente ali os repórteres falavam sobre o pragmatismo político. E o pragmatismo, ele nada mais é do que não importa os meios, o que importa de fato é o resultado. E estava se falando sobre a forma como o governo estava se comportando com relação ao Congresso e ao Supremo e à política internacional, ou seja, não importava a forma, o que importava para o governo era o resultado que os seus atos eles produziriam, os resultados que aquilo traria para o governo, de benéfico, então, na compreensão deles. O pragmatismo, ele tem muitos riscos, que é basicamente quando você abandona aquilo que você defende de fato, em nome daquilo que funciona. Então, o que importa, no final das contas, é o resultado. O que importa é que eu consiga aquilo que eu quero, aquilo que eu estou objetivando como ser necessário para a minha vida. Então, diante disso, as regras elas vão cair. Os seus princípios eles ficarão pelo caminho, porque o que interessa a você é alcançar o seu objetivo. E diante disso, meus irmãos, como cristãos, muitas vezes, quando nós abraçamos alguma forma de pragmatismo, nós nos tornamos indiferentes à vontade de Deus. A vontade do Senhor ela é esquecida, ela é, de certa forma, abandonada. Porque o que nós queremos é o que vai, de fato, importar. E, em nome de alcançar isso, nós faremos coisas que certamente vão desagradar a Deus. É exatamente o que nós vemos nesse texto que acabamos de ler. A história de Sansão, no capítulo número 13, tem início quando um anjo do Senhor aparece aos seus pais e declara que a sua mãe, que era estéril, teria um filho. É um momento mágico na história de Israel, porque Israel já estava vivendo há muito tempo, 40 anos, em uma situação na qual eles se acostumaram a estar debaixo do jugo dos filisteus. Nós temos uma mudança na estrutura de juízes. Antes o povo sofria por causa dos seus pecados, era culpado disso e o Senhor os punia colocando uma nação inimiga para fazê-los sofrer, mas eles se lembravam do Senhor, eles clamavam ao Senhor, eles rogavam ao Senhor, e o Senhor então lembrava-se deles, mandava um libertador. Só que agora são 4 décadas, o povo não pede mais ajuda a Deus, o povo se acostuma, se conforma e gosta de viver debaixo do jugo dos filisteus, e mais do que isso, eles gostam de viver como filisteus. Eles aprenderam o modo de vida deles. Eles absorveram o modo de vida deles. E o Senhor é quem precisa agir para mudar esta situação. Nós temos então no capítulo 13 o anúncio do nascimento de Sansão, que é bem parecido com o anúncio do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém que vai receber uma visita angelical e que vai ter a notícia: você terá um filho. Ele será um salvador, um libertador. Foi assim com Maria, é assim também com a mãe de Sansão. Só que quando nós chegamos no capítulo 14, a história que começa muito bem, ela vai, como nós costumeiramente dizemos aqui no nosso sertão, ela vai se desmantelar. Porque Sansão ele vai entrar em ação na história. E de todos os juízes, e nós tivemos a oportunidade de observar que apenas um juiz ele é tratado como perfeito, que é Otiniel. Os demais eles vão, à medida que o tempo vai passando, um pior do que o outro se levantando. Você tem um homem chamado Baraque, que é omisso. Você tem um homem cheio de dúvidas, que é Gideão. Você tem alguém que tenta manipular Deus, que é Jefté. E você tem agora este juiz, que de todos é certamente o pior. Mas é provavelmente aquele que você melhor conhece, que você já ouviu falar sobre ele. Mas todos sempre se lembram do momento final da história de Sansão,
quando o seu cabelo é cortado, ele está lá sendo humilhado pelos filisteus, ele ora ao Senhor, pede por ajuda, o Senhor o ajuda e ele então encerra a sua história. Só que até chegar aquele momento, nós perceberemos ao longo das exposições como é que Sansão construiu a sua história enquanto juiz de Israel. Nós veremos, irmãos, os riscos de sermos indiferentes à vontade do Senhor. E isso é visto de forma muito clara na vida de Sansão. Quais são os riscos de sermos indiferentes à vontade do Senhor? Em primeiro lugar, verso 1 ao verso 9, nós veremos que um dos riscos é sermos controlados pelas nossas emoções. Peço que você acompanhe então comigo o texto. O texto já se apresenta da seguinte forma: Sansão já é um jovem, talvez um homem adulto, a idade dele não é apresentada, mas muito tempo se passou desde o capítulo 13, onde simplesmente é falado do seu nascimento. Agora, no capítulo número 14, ele já está em condições de se apaixonar. E certamente que não é algo estranho que um jovem venha a se apaixonar. O problema é o contexto em que essa paixão vai surgir no coração do nosso herói, do nosso libertador, do nosso juiz, que é Sansão. Ele vai até a terra dos filisteus, chega lá, ele se encanta de uma moça, o seu nome não aparece, não é Dalila, Dalila vem depois, e ele fica encantado por esta mulher, e ao ponto de chegar em casa e dizer: encontrei a mulher da minha vida, eu quero casar, me apaixonei. Encontrou lá essa moça no meio dos descrentes, no meio dos ímpios, e entendeu que ela é a mulher perfeita para a vida dele. Qualquer semelhança com a igreja cristã dos nossos dias é pura realidade, é muito do que acontece. Mas ele quer essa mulher como esposa. E o seu pai vai bater justamente na tecla de ela ser uma mulher incrédula, uma mulher ímpia. E ele faz uma pergunta: meu filho, não tem mulher na igreja? Para você se encantar, na mocidade, na UPA, entre os jovens, não tem uma crente para você namorar, tem que ser uma dos filisteus, daqueles incircuncisos, conforme o versículo número 3. Você tem que casar com uma filha de Satanás, você não pode esperar por uma pessoa de Deus, você tem que fazer uma desgraça como essa, quer se casar com um descrente? Toma-me esta, porque desta me agrada. Não tem conceito que resolva. Ele quer porque quer casar com uma descrente. E é interessante porque o autor de Juízes, ele faz questão de quebrar um pouco a narrativa e ele insere um comentário que não é feito nos capítulos anteriores de forma alguma. Diz o verso número 4: seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. É importante entender que o que está acontecendo aqui não é da vontade do Senhor de colocar Sansão para se apaixonar por uma mulher filisteia, mas que o Senhor usará até mesmo a loucura de Sansão para realizar o seu propósito de salvar o seu povo, que está vivendo em cativeiro e gostou do cativeiro. É isso que está acontecendo. É semelhante ao que nós vemos na história de José, quando os seus irmãos vão se desculpar com ele, e ele diz: não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o Senhor. Todavia nós sabemos que, de fato, os irmãos de José foram responsáveis por vendê-lo como escravo, e por isso ele foi parar no Egito. A mão do Senhor, a providência de Deus, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, o Senhor estará conduzindo a história de uma forma que nós não compreendemos, que nós não conseguimos enxergar muitas vezes, mas será atendendo aos seus propósitos redentivos. É isso que Deus está fazendo aqui. E o autor de Juízes faz questão de nos informar sobre esse aspecto. Diz o texto que, enquanto ele estava indo ao encontro da mulher de sua vida, ele encontrou um leão. E naquele momento há uma ação especial do Espírito Santo sobre este homem chamado Sansão. E aqui é importante que você se lembre, porque às vezes é ensinado: aonde é que está a força de Sansão? Nos cabelos? Não. A força de Sansão estava no Senhor. O Espírito do Senhor, versículo 6, diz que se apossou dele e naquele momento ele rasgou o leão como se rasga um cabrito. Eu não consigo rasgar nem um gato com as mãos. Imagine um leão, um cabrito, seja lá o que for.
E o ponto é a facilidade que ele tem de matar este animal. Não é que para rasgar um cabrito seja mais fácil do que rasgar um leão. Isso não é uma força humana, normal. Mas certamente que matar um cabrito vai ser mais fácil do que matar um leão. Muito mais fácil. E é isso que acontece. Ele tem facilidade em matar um leão. E isso só acontece porque o Senhor dota a Sansão com esta força especial. É uma ação especial de Deus no Antigo Testamento. Uma ação do Espírito Santo. Mas há um detalhe interessante, porque diz o texto que Sansão ele não comenta isso em casa. E você já parou para pensar por que ele não comenta em casa? Quem é que mata um leão andando assim por uma roça e chega em casa e não faz um comentário do tipo: pai, eu encontrei um leão e ele foi quem levou a pior da história. Eu estou aqui para contar a história porque eu matei com as minhas mãos. Não foi com armas, não foi com a ajuda de ninguém. Ele fica calado. Provavelmente o Senhor está conduzindo isso também. De alguma forma, a mão de Deus aqui está presente para que ele se cale. Ele vai ao encontro da mulher, ele fala com ela, se agrada. Depois de alguns dias, ele volta para casar com ela. E na sua volta, o que é que ele encontra? O corpo do leão. E aqui sempre há uma crítica. Alguns vão dizer, alguns pontos aqui não fazem sentido no verso número 8. E aí é onde entra a crítica em relação à Escritura. Alguns vão dizer, como é que esse leão ele ficou em estado de decomposição assim tão rápido que ficou só a carcaça lá, só a caveira, só a estrutura do crânio do leão, para que abelhas venham a se amontoar ali, formar uma colmeia e ter mel. É muito pouco tempo. Novamente, lembre-se que há um fator especial nessa história. Deus está conduzindo de uma forma diferente os acontecimentos que aqui são descritos. Há um ponto, irmãos, que você deve se lembrar também a respeito de Sansão. Ele, no capítulo 13, é anunciado pelo anjo como sendo um futuro libertador de Israel, e ele também será um nazireu desde o nascimento. E ele não poderia cortar o cabelo, como vocês certamente se lembram, não poderia tomar bebida forte, se embriagar, e também não poderia tocar em um cadáver. Pois eis que Sansão não tem dúvida. Ele encontra o leão lá morto, que ele matou, ele percebe que tem um enxame de abelhas, e ele toca. Ele pega aquele mel, e ele vai consumi-lo. Alguns vão dizer, bom, mas que abelha é essa que fica fazendo o seu enxame dentro de um animal morto? É a mão do Senhor. O Senhor está conduzindo. Seria como se nós estivéssemos diante de um teste da parte de Deus para ver como é que Sansão ele vai se sair. Se ele vai ser obediente ou indiferente à vontade do nosso Deus. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Por que ele faz isso? Porque os pais não iriam aceitar aquele mel, iriam repreendê-lo, porque os israelitas, de uma forma geral, eles não fariam isso. Não iriam tocar em um animal impuro e se alimentar de mel que foi produzido neste animal impuro. Isso era pecado, era desonroso ao Senhor. E o que nós vemos, irmãos, é que Sansão, ele se comporta de uma forma muito simples. Aquilo que dá na telha, aquilo que surge do seu coração, a vontade que dá, ele simplesmente realiza. Ele não tem preocupação com os seus votos, ele não tem consideração com os seus pais, ele não tem consideração com a lei de Deus. O Senhor, repetidamente, informou a Israel que eles não poderiam se dar em casamento misto. Não casem com as filhas de Canaã, não casem com os incircuncisos. O Senhor avisou isso constantemente. Mas Sansão não está preocupado com aquilo que Deus diz. Ele é indiferente à vontade do Senhor. A preocupação de Sansão simplesmente é aquilo que está no meu coração, eu preciso atender. Aquilo que eu consigo enxergar e que eu tenho de alguma forma algum prazer, algum desejo, isso é o que eu quero e pouco importa se isso é ou não a vontade de Deus. Isso nos chama a atenção, irmãos. Porque em nossos dias o que mais se vê
São crentes que agem de forma pecaminosa porque simplesmente estão ignorando a lei de Deus, mas estão agindo de acordo com as suas emoções. Então o que importa é sentir, não é obedecer. O que importa é aquilo que eu desejo e que eu quero alcançar, seja da forma como for, mesmo que eu passe por cima da vontade de Deus, mesmo que eu rasgue a Escritura, mas aquilo que eu quero me será dado. Aquilo que eu vi, que Deus me deixou ver, que Deus me deixou sentir, que Deus me deixou desejar, isso será meu. Não, meus irmãos, não é assim que o povo de Deus se comporta. Nós não podemos simplesmente buscar prazer, simplesmente buscarmos atender aos desejos do nosso coração, porque o nosso coração ele é enganoso. Nós devemos agir com racionalidade. Nós devemos colocar a razão em primeiro lugar e observarmos à luz da Escritura se aquilo que nós estamos fazendo glorificará a Deus ou será uma desobediência ao Senhor. Pouco importa se o nosso coração deseja muito, pouco importa se nós aparentemente precisamos daquilo, se aquilo vem de uma forma que será uma quebra da lei de Deus, nós rejeitamos, nós negamos, nós nos afastamos. Os crentes não podem ser guiados pelas suas emoções, porque todas as vezes que fizermos isso, seremos indiferentes à vontade do Senhor. Mas em segundo lugar, irmãos, um segundo risco que nós conseguimos observar nesse texto, de sermos indiferentes à vontade do Senhor, além de sermos controlados pelas nossas emoções, conforme o verso 10 ao verso número 20, é que nós vamos adquirir os hábitos mundanos, secularizados. Veja o restante da história que nós temos aqui no capítulo 14, a respeito daquilo que é o casamento de Sansão. Diz o texto que os pais de Sansão, eles vão organizar o casamento. Versículo 10 é dito isso. E eu quero que você observe uma palavra em especial que aqui está no verso 10. Diz assim: fez Sansão ali um banquete. E você pode dizer: ora, pastor, isso é natural. Uma festa de casamento geralmente tem um almoço, um jantar, um banquete, alguma coisa dessa natureza. Qual é a grande questão em torno desta palavra? A forma como ela pode ser traduzida. Porque a palavra banquete, a sua palavra no hebraico, ela tem uma outra tradução: bebedeira. Então, na verdade, o que nós estamos observando aqui é que Sansão não vai simplesmente realizar um almoço, um jantar, por causa do seu casamento. Ele vai organizar uma bebedeira. Lembra-se que ele é um nazireu, ele não pode tomar bebida forte. Mas este homem está simplesmente organizando uma grande festa com muita bebida, para que todos então possam se alegrar. E diz o texto: porque assim o costumavam fazer os moços. Quem são esses jovens que aqui são descritos no texto? Lembre-se de um detalhe: Sansão não está em Israel, ele está na terra dos filisteus. Então o costume que aqui está sendo declarado não é o costume em Israel. O costume aqui é entre os filisteus. Sansão está celebrando o seu casamento, além de ser com uma pessoa que não é da aliança com Deus, da forma como ela celebraria, naturalmente. Porque a preocupação dele aqui, mais uma vez, não é com a vontade de Deus. A vontade de Sansão é simplesmente casar. E pouco importa se ele está casando com uma descrente e se tem uma grande festa de São João na hora desse casamento. O que importa é que ele está casando. Porque o que importa é o meu desejo ser atendido. Há mais algum detalhe importante que nós precisamos ver no verso 11, que diz: sucedeu que, como o vissem, os jovens que estão organizando o casamento, provavelmente pessoas conhecidas, vizinhos, familiares daquela moça, eles olham para Sansão e eles vão fazer o seguinte, diz o versículo 11: convidaram 30 companheiros para estarem com ele. É um povo muito bom, não é verdade? Viram que Sansão está lá desprovido da sua família, dos seus amigos, ninguém o acompanhou, talvez apenas seu pai e sua mãe, mas ele está sozinho, ele não tem padrinho de casamento, ele não tem ninguém com ele. Ele está lá sozinho no meio dos seus amigos filisteus.
Só que, novamente, nós temos que observar a tradução, porque a palavra companheiro pode ser traduzida de outra forma, como segurança. A palavra segurança. Ora, o que nós estamos vendo, então, não é que eles conseguiram 30 padrinhos, 30 amigos para Sansão. Eles olharam para Sansão e provavelmente eles encontraram um homem muito forte, que chamava a atenção pela sua postura física. E eles sabem que ele é de Israel. E eles talvez estejam preocupados. É por isso que eles vão contratar seguranças para ficarem perto de Sansão, para que, se ele fizesse alguma coisa, ele fosse contido. Se aquilo fosse uma espécie de plano para conquistar a terra deles, eles saberiam e poderiam intervir e impedir. Veja, Sansão está casando com uma mulher descrente, ele está fazendo os costumes deles, e ele está agora também rodeado de seguranças, de homens contratados para estar no encalço dele e, de alguma forma, impedi-lo de fazer alguma coisa. Sansão, irmãos, ele tem um outro aspecto, ele tem um senso de humor estranho, bem esquisito. Você está no meio de uma comunidade que não gosta de você, você está no meio de um povo que não é o seu povo, você está celebrando uma festa no meio dessas pessoas, e você decide então provocá-los. Seria a melhor forma? Não. O natural, se é alguém mais ajuizado, ele ficaria sentadinho, caladinho, quietinho. Esperaria os 7 dias de festa, pegaria a esposa e ia ficar na sua casa. Sansão não faz isso. E ele vai trazer um enigma, como ele próprio diz aqui, uma charada. E ele faz o enigma como uma provocação para aqueles 30 seguranças que foram contratados para ele. E ele faz o seguinte desafio: dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias de bodas vocês conseguirem descobrir, eu vou dar 30 camisas e 30 vestes festivais. Então imagine que o que ele está propondo é muito simples. Eu tenho uma charadinha para vocês, e vocês têm 7 dias para descobrir. Muito bem. E o que é que a gente ganha com isso? Vocês vão ganhar roupas. E provavelmente as roupas aqui elas não eram baratas. Seriam 30 camisas e mais 30 vestes festivais. Então seria ternos, vamos imaginar dessa forma, e mais uma camisa para colocar por dentro do terno. Seria nessa ordem, algo que não é barato. E ele vai dar 30 a cada um. 30 vestes festivais e 30 camisas. Então, certamente que essa brincadeirinha aqui de Sansão ela não seria barata. E quando aqueles 30 homens escutam aquela proposta, eles se animam. Nós somos 30, temos 7 dias para descobrir, está feito o trato, diga aí o que é. E aí ele vai enganá-los, porque ele tem um senso de humor questionável. Ele diz assim, verso 14: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. O que é isso aqui? É o leão que ele matou. Mas como é que esses homens vão saber? Ele criou, ele inventou isso aqui. Não tinha como uma pessoa saber disso aqui, porque ele não contou nem aos pais. Ninguém sabia. Inclusive, ele vai dizer isso para a sua esposa: eu não contei nem para o meu pai, nem para a minha mãe, vou contar para você? Como é que esses homens poderiam saber? Passaram-se 3 dias e os homens ficaram irritados. Eles perceberam que foram enganados, que eles não tinham como descobrir, e por isso eles vão até a esposa de Sansão e eles fazem uma ameaça. A ameaça é muito simples: ou você descobre a resposta desse enigma de Sansão, ou eu vou colocar fogo em você, com seu pai e toda a família dentro. Uma coisa simples. São os convidados de Sansão, é um povo muito amigo. Ela fica com medo. Que outra opção ela tem? Aqui nunca falou dos sentimentos dela em relação a Sansão. Aqui sempre falou dos sentimentos de Sansão em relação a ela. De maneira que ela não tem ainda a lealdade para com Sansão. Ela tem lealdade para com a família e com a própria vida. E ser queimado vivo provavelmente não era uma opção para ela. Muito menos de ver a sua família também ser consumida pelas chamas. Então ela começa a fazer a única coisa que ela pode, que é chorar nos pés de Sansão durante os 7 dias. E ela chora o primeiro dia, o segundo, o terceiro, e vai chorando, e vai chorando.
Eu não sei, os meus irmãos aqui que são casados, mas 5 minutos de choro da esposa já dá uma agonia, já dá um negócio ruim. Você imagina 7 dias sem parar, a mulher chorando. Você não vai me contar porque você não me ama, porque você não gosta de mim, porque se fosse para outras pessoas você contava. E ele até vai dizer, não, eu não contei nem para minha mãe nem para meu pai. Eu não contei para ninguém. Não, mas é porque você não me ama, você não gosta de mim. Se eu soubesse que ia ser assim, eu tinha ficado lá em papai. Eu não ia casar desse jeito. Por que é que eu inventei de casar com um homem que faz uma coisa dessa? 7 dias. Sansão, ele não tem muita paciência. Apesar de esperar 7 dias, ele não tem essa paciência toda. E ele diz, tá bom, eu vou te contar. E ele conta. E o que é que ela faz? Ela conta para os seus conterrâneos. E eles então, nos instantes finais, já no momento de apagar as luzes, porque o dia está acabando, eles vão então chegar até Sansão e eles vão dizer a ele, nós sabemos a resposta. Eles adivinham? Não. E Sansão, logicamente, sabe. Eu contei para ela e eles agora estão sabendo, então ela contou. E aí ele vai dizer para eles, vocês trapacearam. O trapaceiro foi trapaceado. E aí ele diz um provérbio, versículo 18. Se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Ou seja, ele está dizendo, vocês usaram a minha família, a minha esposa. Senão vocês jamais descobririam. Diz o versículo 19 que mais uma vez uma ação do Espírito Santo acontece. O Espírito Santo se aposta de Sansão. Lembre-se mais uma vez, apesar dos erros de Sansão, apesar da sua insensatez, apesar dos seus pecados, apesar da sua loucura, o Senhor está conduzindo essa história para salvar Israel. Era necessário que houvesse uma guerra entre crentes e descrentes, entre ímpios e santos. Era necessário uma separação, porque eles estavam vivendo de forma muito harmoniosa. Sansão, então, ele vai até um outro local, ele encontra 30 homens, ele mata os 30 homens, rouba as suas roupas e entrega aos seus amigos. Essa certamente é uma história que ninguém contaria tentando colocar um herói em evidência. Mas é o nosso juiz, é o nosso libertador. Alguém extremamente irresponsável. Alguém que não tem preocupação com os seus atos. Alguém que não escuta e não obedece os seus pais. Alguém que não tem nem mesmo respeito e consideração pelos pais. Alguém que não escuta a voz de Deus. Alguém que faz atos que são reprováveis. E o último ato de Sansão nessa história é de dar risada. Diz o verso número 20, que ao companheiro de honra de Sansão foi dada a mulher dele por esposa. Por quê? Porque ele foi embora. No versículo 19 é dito isso. Final do versículo 19. Porém, acendeu-se a sua ira e ele subiu à casa de seu pai. Ele simplesmente abandonou a esposa. Ele fez tudo isso para casar e no final o que é que ele fez? Foi embora. 7 dias, 7 momentos que ele viveu ali de confusão, arrumou confusão até para a mulher e foi embora. Depois de matar 30 homens, roubar as suas roupas, ele vai para a casa de seu pai. E provavelmente o pai, com uma situação como essa, o que é que ele poderia fazer? Para a filha não ficar desonrada, ele vai dar ela para um dos seus seguranças, um dos homens que ali estavam por companheiro dele. E nós temos então, no final do capítulo 14, uma chave de ouro para essa história tão terrível de Sansão. O que nós vemos aqui, meus irmãos, é algo abominável aos olhos de Deus. Nós temos alguém que deveria se mostrar como sal e luz, como o Senhor Jesus Cristo vai nos lembrar lá no Evangelho de Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte. Os crentes, eles são chamados para agirem de forma diferente do mundo. Os crentes são chamados não para imitarem o mundo, mas Israel absorveu o modo de vida dos filisteus. Israel gostou de viver como ímpio. Israel simplesmente não teve qualquer tipo de preocupação em absorver toda a forma de vida
dos filisteus. E Sansão representa isso. Sansão coloca em evidência o modo paganizado de todo o povo de Deus naquela época, o modo mundano como eles se comportavam. E, meus irmãos, isso é muito comum em nossos dias. Infelizmente, os crentes, eles estão vivendo desta forma aqui, absorvendo e adquirindo os hábitos do mundo, amando muito mais as coisas que estão fora da igreja do que a própria igreja. As pessoas que se dizem cristãs hoje, confraternizam com o mundo, celebram da mesma forma que o mundo celebra, não se preocupam se estão se embriagando, se estão trazendo vergonha ao Evangelho, não se preocupam com os ambientes em que estão frequentando, não se preocupam se estão falando palavrão, se estão sendo desonestos, não se preocupam se estão vivendo de uma forma totalmente ímpia. Não, porque os crentes de nossos dias, infelizmente, entenderam que eles podem viver de uma forma que não agrada a Deus. Os crentes dos nossos dias, meus irmãos, quebram a lei do Senhor constantemente, desonram o Senhor de forma muito tranquila, de forma muito pacífica. Não há incômodo, não há preocupação, não há tristeza. E aonde é que isso vai parar? Como é que isso pode ser visto como uma coisa boa? Como é que a igreja ser mundana pode ser algo bom? Como é que celebrar as festas do mundo pode ser uma coisa que glorificará a Deus, que honrará o Senhor? Como é que alguém que de fato diz conhecer a Cristo, conhecer a sua igreja, conhecer a sua palavra, pode se sentir à vontade no meio daqueles que simplesmente desonram e odeiam ao Senhor Jesus Cristo? Não, meus irmãos, isso não é normal. Isso não é aceitável. O Senhor nos salvou, nos comprou com o seu precioso sangue, não para sermos como o mundo, mas para sermos como Ele, para imitar a Ele, a viver como Ele, a termos um coração entregue e rendido aos pés do Pai. Os nossos atos, os nossos pensamentos, a nossa forma de falar, os nossos relacionamentos, eles devem sempre estar baseados no modo como Cristo realizou cada um destes atos. Não da forma como o mundo gosta de aplaudir e de ridicularizar a igreja por causa daqueles que vivem de forma mundana, secularizada. O Senhor Jesus Cristo é o nosso modelo de vida. O Senhor Jesus Cristo é aquele que nós devemos imitar. É aquele que nós devemos honrar, amar e nos comportar da mesma forma que Ele. Nunca diferente, jamais diferente, porque Ele nos libertou do império das trevas para sermos diferentes, para sermos filhos, obedientes a Deus Pai. Ao olharmos para a Sua palavra e entendermos como é que Ele quer que nós venhamos a viver. Não olhar para o mundo, desejar o mundo, imitar o mundo e viver como o mundo. Isso é abominável aos olhos de Deus. E o Senhor nos lembra nesta noite que todas as vezes em que agirmos com indiferença à vontade do Senhor, nós iremos adquirir hábitos mundanos. Isso não é aceitável da parte de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos cobrará futuramente por uma postura diferente, por um comportamento diferente, por uma vida em obediência e santidade à sua voz. Nós temos, irmãos, alguns desafios que nos são importantes. Em primeiro lugar, não se deixe guiar por emoções e impulsos. E aqui eu falo aos jovens. Se você acha que deve ser guiado pelas suas emoções, cuidado, porque o final dessa história ele será terrível. Não se encante com aqueles que não amam a Deus, que não querem fazer parte da igreja, que servem ao diabo e a tudo aquilo que é contrário à lei de Deus. Se você deseja casar, coloque-se diante do Senhor, rogue ao Senhor por uma esposa, por um esposo que ame a Cristo e a sua igreja. Mas não case com alguém que não ama ao Senhor. Não vá por este caminho. Ah, porque eu amo, pastor. Ah, porque eu não vivo sem, pastor. Mentira.
Não, isso não é verdade. Ah, porque eu vou evangelizar, pastor. Vai não. Vai ser ela que vai te levar para o mundo, ou ele que vai te levar para o mundo. Você não vai trazer ninguém para a igreja, não. Você não é Espírito Santo para converter ninguém. É muito mais fácil você se desviar neste namoro, nesse relacionamento, do que o contrário. Não haja por emoção. Não haja baseado naquilo que eu gosto, naquilo que satisfaz os meus desejos. Porque o final dessa história será terrível. O final dessa história será você distante do Senhor. Cuidado com as decisões que você toma, porque se elas são baseadas não na sua razão, não na Escritura, não analisado friamente, você poderá trazer problemas para a sua vida. Isso vale para o namoro, isso vale para o noivado, isso vale para o casamento, para o trabalho, para a igreja. Todos os seus atos, eles devem ser tomados baseados naquilo que Deus diz para que você faça. Não naquilo que você sente, não naquilo que você gosta, não naquilo que encanta aos seus olhos, ao seu coração e à sua mente. Em segundo lugar, meu irmão, lance fora os hábitos mundanos que você adquiriu. Lance fora de uma vez por todas. Você não deve viver como um ímpio. Crente só na igreja. Aparentemente crente só na igreja. Mas lá fora, fora deste ambiente de culto, o seu comportamento não é de alguém que conhece o Senhor. Você se comporta de uma forma vergonhosa ao Evangelho. E o pior é que alguns até vão declarar que a igreja é um lugar ruim, que se sentem mais à vontade entre os ímpios. Meu irmão, e eu não sei nem se eu posso lhe chamar de irmão, mas eu acho que você deveria refletir e analisar a sua vida. Fazer uma autoavaliação sincera do seu coração, porque provavelmente você não conhece a Cristo e você não se converteu. Se você se sente mais à vontade entre aqueles que odeiam a Cristo, saibam que o seu lugar é entre eles mesmo. Se você não gosta do ambiente da igreja, porque na igreja é assim, porque na igreja é assado, porque na igreja tem isso, porque na igreja tem aquilo, as portas da igreja estão abertas. Você pode ir, pode se abraçar com o mundo, pode ir junto com ele para o inferno, porque é o seu lugar. Mas se você ama a Cristo e a sua igreja, então tenha prazer no meio do povo de Deus. E se comporte como alguém que de fato ama ao Senhor. Porque mesmo que você se disfarce de crente, mesmo que você finja ser crente no momento do culto, mas que no restante da sua vida você é um completo ímpio, o Senhor um dia trará sobre a sua vida a mesma punição que Ele vai trazer sobre os ímpios que estão lá fora. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor. E Ele vai dizer: eu não conheço você. Eu não sei quem é você. Igreja do Senhor, vive em santidade. Igreja do Senhor, não adquira hábitos mundanos. Não tente imitar o mundo. Não se comporte como alguém que não conhece ao Senhor. Não esteja no meio das celebrações mundanas. Não esteja no meio daqueles que odeiam ao Senhor e à sua igreja. Porque saiba que eles podem até dizer que acham bonito você ser crente, mas o desejo deles de fato é que você se afaste do Senhor, que você abandone a igreja e que você renegue a Cristo. Não há esta relação harmoniosa entre o povo de Deus e aqueles que não servem ao Senhor. Não pode haver. E o Senhor um dia vai separar, de uma vez por todas. Nessa noite o Senhor te convoca a que você se arrependa. O Senhor te convoca a que você viva em santidade de fato, a que você tenha um comportamento puro, santo aos olhos dEle, para que você possa de fato viver isso como um crente, como um cristão. O primeiro passo é o arrependimento. Não endureça o seu coração diante da voz de Deus. Não pense que isso é bobagem, que isso é besteira, que você pode continuar vivendo de todo jeito. Em algum momento, você vai quebrar a sua cara. E meu irmão, nesse dia, não tem choro nem vela. Saiba que em algum momento, essa sua vida de impiedade terá um desfecho terrível. Por isso, ouça a voz de Deus. Ouça aquilo que o Senhor está dizendo para você. Se arrependa e se volte para o Senhor. O pragmatismo, meus irmãos, nos leva a sermos indiferentes ao Senhor.
nos leva a caminharmos como o mundo anda, a sermos guiados pelas nossas emoções, não a viver como Cristo viveu, não a servir a Deus como Cristo serviu. Que nessa noite, de forma clara, você entenda isso. Não seja alguém indiferente à vontade do Senhor. Seja alguém que escuta a voz de Deus e que entende, eu preciso viver como Ele está dizendo que eu tenho que viver. Que Cristo possa abençoar você. Que Cristo possa conduzir você em santidade, em arrependimento. E que você não ignore a vontade dEle. Porque um dia Ele voltará. Um dia Ele trará, de fato, um último julgamento, uma última palavra, como um juiz verdadeiro, como um juiz supremo. E tomara que a sua vida, naquele momento, seja de fato uma vida de crente. Porque de outra sorte, eu não gostaria de estar no seu lugar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Santo Deus, nessa noite o Senhor nos lembrou os riscos de sermos indiferentes à Tua voz. Perdoa, ó Deus, aqueles que estão vivendo como ímpios. Muda, ó Pai, os seus corações, transforma suas vidas. Faz com que eles vivam para a glória do Teu santo nome. Não permita que eles morram, ó Pai, nessa situação, porque o Teu juízo será implacável sobre eles. Mas que eles, ó Pai, recorram à Tua graça e à Tua misericórdia. Em arrependimento sincero, se coloquem diante do Senhor. É o que nós choramos em nome de Jesus. Amém.